todo mundo acha que você é cearense. Até eu achava antes de te conhecer. Mas você é paulista de Pindamonhangaba. Como é que um paulista pode ser tão nordestino assim? Eu sou nascido em Pindamonhangaba, porque meu pai cearense foi para Pindamonhangaba no começo da vida. Conheceu minha mãe, que é de Pindamonhangaba. Ambos professores fizeram uma superação de vida muito grande, ambos passaram dificuldades e pela educação acabaram virando professores. E se conhecendo lá, eu acabei nascendo em Pindamonhangaba, moramos 4 anos em Adamantina, uma outra cidade do interior de São Paulo. Portanto, no meu registro de nascimento, eu sou filho de Pindamonhangaba, mas eu tenho muito orgulho de ser cearense, criado em Sobral, embora tenha também orgulho de ser de Pinda, onde tenho queridos primos ainda e eu os visito sempre. O Alckmin também é de Pinda, né? Vocês se conheceram, se encontraram alguma vez, assim, na infância? Eu não sei, não tenho lembrança de ter encontrado com ele, mas somos amigos e tem um fato absolutamente curioso. O médico que fez o parto da mãe dele e o parto da minha mãe é o mesmo médico lá de Pindamonhangaba. Fala um pouco mais da sua família. Da minha mãe, Maria José, perdeu o pai com 10 anos de idade, passou todo tipo de dificuldade e apostou na educação como única forma de mudar de vida, de superar as dificuldades. Assim, meu pai, José Euclides, saiu do interior do Ceará por uma seca extrema. Dos filhos do meu avô, era o único que queria estudar, o que podia estudar, e também fez da educação, né, o caminho de superação das dificuldades extremas que passaram. Bom, depois que eles melhoraram um pouquinho de vida, vieram para Sobral, no interior do Ceará. Minha mãe fez um gesto de extremo amor, porque era um salto no escuro, sair de São Paulo para vir morar no interior do sertão do Nordeste. E ali foram felizes. Sou o mais velho de 5 filhos. Não é? Vivemos uma vida de dificuldade, de parcimônia, mas uma vida de muito amor, de muito afeto entre todos nós. Como foi sua infância lá em Sobral? Eu diria a você que foi uma infância muito feliz mesmo. Claro que eu convivia, pela posição da minha família, eu convivia com gente remediada, mas também assisti, não uma vez, muitas vezes, colegas meus desmaiaram de fome se faltasse a merenda escolar. E é nesse caminho, na educação pública, não é, que eu construí também o meu apego a essa questão da educação como caminho de superação. Eu gostava muito de ler, e ler para mim não era obrigação. Era um prazer muito grande. Eu lia de tudo, de ensaios até poesias. Não é? Com 15 anos de idade, por exemplo, eu era um especialista em Camões e ganhei até um prêmio por causa disso. É verdade que esse prêmio fez você conhecer Portugal antes de conhecer Fortaleza? É verdade. O governo de Portugal fez um concurso sobre a vida e a obra de Camões, esse grande poeta português. E eu, apaixonado, sabia, como ainda sei, trechos importantes de cor. E eu, então, em vez de fazer uma monografia, escrevendo, nasceu dia tal, morreu dia tal, eu fiz uma espécie de novelinha, escrita à mão, não existia computador na época, em que eu era contemporâneo do Camões. E o prêmio eu ganhei, era uma viagem a Portugal, 20 dias, né? E deu-se essa coincidência. Saí de Sobral, conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza. Com 17 anos, então, você foi morar em Fortaleza, é isso? Isso, eu fui morar em Fortaleza para fazer o vestibular e entrar na faculdade. Fui morar numa pensão no primeiro momento, morreu a dona da pensão, e eu fui morar num convento dos frades capuchinhos, dos franciscanos, o que ao lado de me dar um lar que os meus pais não podiam pagar, não é? Eles me hospedaram, aquilo também aprofundou a minha religiosidade, porque o exemplo de São Francisco é o exemplo mais generoso que há entre os santos da Igreja Católica, na minha opinião, porque era um cara rico, de origem nobre, que abriu mão de tudo para ser solidário com a pobreza e é o pioneiro do amor à natureza também. E esses são valores que me encantam até hoje. E tem uma história que você fazia artesanato para ajudar a pagar as contas? Conta aí pra gente. É bem legal isso, porque os meus pais me garantiam ali o mínimo, né, que era o pagamento da mensalidadezinha lá no convento dos frades, mas as despesas extras, eu não tinha dinheiro para isso. Aí eu aprendi a fazer artesanato de couro. Acho que sou até capaz ainda de fazer uma chinela bonita ou um cinto. E vivi uma juventude também muito interessante. Mas a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios. Por hoje é só. Até. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa Conversa com o Ciro. Hoje nós vamos saber mais um pouco sobre a juventude dele.
Ciro, por que você escolheu estudar Direito? É uma vocação minha, mas é claro que há aí uma influência do meu pai, que era defensor público e advogado, além de professor e vaqueiro, né? Mas o meu pai nunca me impôs isso. Pelo contrário, ele até torcia, porque era a profissão da moda, que eu fosse engenheiro. Mas a minha vocação para o direito já estava vista para mim naquela época e hoje eu tenho nenhuma dúvida que essa era a minha carreira. Você participava da política estudantil? Muito, diariamente. Quer dizer, eu nunca descuidei do estudo, sempre tive as melhores notas, tirei o primeiro lugar no vestibular, mas eu achava, francamente, que era preciso restaurar a condição da liberdade, das liberdades do povo brasileiro, da justiça social, pelo período que eu cheguei na universidade. E aí era a militância diariamente. Participei de tudo quanto é de retomada das entidades estudantis que tinham sido fechadas. Cheguei a ser candidato na reabertura da UNE, União Nacional dos Estudantes. Enfim, teve uma participação muito importante na minha formação, todo esse trânsito na militância do movimento estudantil. Aí, depois de formado, você fez o quê? Aí eu fui de ser dublê de professor e advogado e num ida e volta numa ponte terrestre, né, entre Sobral e Fortaleza, porque eu dava aula em Fortaleza e em Sobral, advogava em Sobral. E foi um período muito rico da minha vida, porque a minha primeira turma eu era mais jovem do que todos os alunos. Quantos anos você tinha, desculpa? Eu comecei com 22, 23 anos, eu era professor e advogado, não é? E eu, naquela data, naquela ocasião, eu aprendi que a minha relação com os meus alunos não podia ser baseada naquela coisa careta, tradicional, do professor superior, os alunos têm que obedecer uma hierarquia careta e tal. Não, ali se estabeleceu claramente que a minha relação de confiança tinha que se dar pela franqueza, pela sinceridade, por uma cumplicidade nas angústias, porque muitos desses alunos estudavam de noite, trabalhavam de dia, tinham pouco tempo para se dedicar, e eu fui estabelecendo essa cumplicidade e veio daí uma imensa vocação minha de ajudar as pessoas a entender os problemas, né? Daí vem talvez a minha grande vocação, que é ajudar o jovem a entender as coisas como elas são, no papo reto, porque jovem sabe como é. Conversa fiada não resolve. O que resolve é sinceridade, confiança, papo reto, né? Também nessa época você viveu outra experiência profissional que pouca gente conhece, né? É verdade, eu era, né, professor, advogado, enfim, mas eu era também comentarista esportivo da Rádio Educadora do Nordeste. Eu integrava como comentarista a equipe como era, Scratch de Ouro do Rádio, time que nunca perdeu, né, liderado pelo meu querido amigo que já não está mais conosco, Zé Maria Félix. E por aí, assim, eu acompanhava o Guarani de Sobral e aí fui tomando uma aproximação ainda mais forte com todos esses elementos da cultura brasileira, né? O futebol, a música, o cinema, a culinária, a natureza. Acho que o Brasil, sabe, não precisava estar passando por esse momento tão sofrido, tão doído, em que essa mistura da vulgaridade do Bolsonaro com as sequelas da Covid, da doença, a notícia da fome explodindo na casa de tanta gente, a gente, acredito, não precisava estar vivendo isso. A cultura brasileira me permite acreditar ao lado da nossa base física, e isso não é patriotada. Eu sei que a história brasileira é cheia desses exemplos. Quando o povo brasileiro tem a oportunidade, sabe, com essa riqueza física e essa riqueza humana que nós temos, a gente pode, eu acredito mesmo que nós vamos já achar o caminho, vamos virar esse jogo, porque o povo brasileiro é para brilhar, não é para morrer de fome. É isso que a gente espera, Ciro. Mas a gente continua essa conversa no próximo episódio. Tchau, pessoal, e até a próxima. Até logo, pessoal. Oi, pessoal. Nós estamos aqui de volta com mais um episódio sobre a vida do Ciro. Nós já falamos sobre a infância e juventude dele, mas hoje nós vamos saber sobre a estreia na política. Isso foi mais ou menos em 1982, né, Ciro? Foi. 1982 foi uma evolução natural. Meu pai tinha muito prestígio como defensor público, a gente chamava de advogado dos pobres, professor universitário, ele ajudou a fundar a universidade lá de Sobral, que é a Universidade Vale do Acaraú. E como prefeito também fez uma administração revolucionária, mexeu com coisas muito importantes, né, especialmente na educação, na saúde, na infraestrutura da cidade. E eu estava ali do lado dele ajudando em tudo. Daí, para ser o candidato a deputado estadual, foi um passo quase natural. Os seus adversários costumam lembrar que você participou dessa eleição pelo PDS.
partido que sucedeu a Arena. Explica pra gente isso. Isso é um constrangimento que eu tenho na minha vida partidária, que eu tento explicar com muita humildade e com muita franqueza, porque não creio que haja outra explicação justa para quem sabe que eu cultivo a verdade. Na época, baixaram um pacote que obrigava você a votar em todos os candidatos na eleição no mesmo partido. Tipo, vereador, deputado, todo mundo tinha que votar no mesmo partido. Se eu me filiasse no outro partido, o meu próprio pai, que era filiado ao PDS, não podia votar em mim. Então ele me convenceu, depois de uma certa discussão, de que eu podia praticar essa filiação pragmaticamente e depois tomar o rumo que eu quisesse, que foi o que eu fiz, me filiando ao MDB logo que eu fui eleito. Isso gerou algum atrito com seu pai? Tivemos uma discussão bastante acesa, mas meu pai, não é, que era um homem absolutamente honrado, digno, que estava fazendo um trabalho extraordinário e porque eu sempre tive muito respeito e muito amor. Como foi seu primeiro mandato de deputado estadual? Olha, foi de muito barulho. Eu cheguei 25 anos, 26 anos de idade, cheio das ideias, fui logo para a oposição, teve horas em que eu era um de 46 em oposição ao governador Gonzaga Mota, na época, que era do PDS, mas eu trouxe também, para além daquela coisa do dia a dia da Assembleia, um conjunto de assuntos, de temas que não eram tratados ali. Eu fui o fundador da primeira comissão de meio ambiente de uma Assembleia do Nordeste, tratado de meio ambiente naquela época, e me filiei logo na frente de apoio ao Tancredo Neves, eleições diretas já, todas as lutas do Brasil eu trouxe ali para dentro, e foi um mandato bastante rico, para o meu aprendizado também. Foi nessa época que você conheceu o Tasso Gereissati? Foi. O Tasso era um jovem empresário, tinha 30 e poucos anos, criou o Centro das Indústrias do Ceará, que era um ambiente de jovens empresários, também completamente antagônicos ao coronelismo mais atrasado. No caso do Ceará, eram coronéis mesmo, 3 coronéis que se revezavam no poder. E o Estado tinha sido levado ao fundo do poço do atraso, das práticas mais corruptas, fisiológicas, enfim. E o Tasso agitava a discussão e eu era o cara na Assembleia que agitava essa mesma discussão. Foi uma aproximação natural, aquela que nós fizemos, e acabamos fazendo muita coisa na história do Ceará. Pessoal, daqui pra frente, a trajetória política do Ciro vai esquentar mais do que sol do meio-dia no sertão nordestino. Por isso, já fica aqui meu convite pro próximo episódio. No episódio passado, você falou que o Ceará viveu uma revolução a partir de 1986, quando Tasso Gereissati se elegeu governador. Qual foi a sua participação nesse processo? Eu tenho muito orgulho de ter participado desde a origem. O Tasso, quando foi convidado para ser candidato, não era da política, acho que a primeira pessoa da política a quem ele consultou foi a mim. Eu levei ele para fazer a primeira reunião, eu rabisquei sem necessidade uma fala para ele no primeiro discurso, mas no projeto mesmo eu era o líder do governo na Assembleia Legislativa. Aí eram embates os mais calorosos, um enfrentamento grande dentro da Assembleia contra as forças do atraso que se levantaram com ódio para não deixar a gente fazer a mudança, que era a grande chamada, que era a mudança. E ganhamos todas, não porque a gente tivesse maioria folgada na Assembleia, pelo contrário, mas a gente ganhou porque nós não perdemos a noção de que a nossa força vinha da rua, vinha do povo. Porque o Ceará vivia, não estávamos só fazendo uma mudança econômica, uma mudança de infraestrutura, de botar os funcionários em dia, de ter decência no dinheiro do público. Na verdade, nós sabíamos que estávamos libertando um povo, de viver por décadas subjugado numa condição análoga à escravidão. Hoje, em retrospectiva, como você lembra daquela época? A dureza toda da época passou e o que fica em mim é uma lembrança muito gratificante. Foi um tempo muito rico, de muito aprendizado, porque eu tinha que ser duro, mas tinha que aprender a negociar com as diferenças. Eu tinha que ser intransigente na defesa dos valores, mas respeitar as opiniões das outras pessoas. Olha, foi uma história linda para meu aprendizado. Falando nisso, em 1988... com 31 anos, você venceu as eleições para prefeito em Fortaleza e se tornou o prefeito de capital mais jovem do Brasil. Fala um pouco sobre essa época. Nós tínhamos consolidado naquele breve espaço de tempo, com a minha luta na Assembleia, como deputado estadual, uma visão de que era a turma da mudança, a turma que tinha competência para resolver o problema. O povo prestou atenção e eu acabei sendo chamado para ser candidato a prefeito e comecei do zero na pesquisa.
E era uma coisa tremenda, a cidade caindo aos pedaços, buraco, lixo, atraso de funcionário. O tema da candidatura era Tempo de Amar Fortaleza. E foi uma verdadeira declaração de amor à cidade. E foi extraordinário. Não é que eu tenha ganho com folga, não, porque eu comecei do zero, tinha candidatos absolutamente favoritos. Eu ganhei por apenas 6 mil votos. O que me disse, você não é essa Brastemp toda, tem que entrar ali fazendo por onde merecer a confiança das pessoas. E deu certo, né? Você alcançou o maior índice de aprovação entre os prefeitos de capital. Esse é meu orgulho, está ali na minha biografia, escrita com letras de muito afeto, de muita gratidão ao povo do Ceará, ao povo de Fortaleza. Eu terminei o mandato, quando eu tive que sair candidato a governador, com 77% de ótimo e bom pelos institutos de São Paulo, Datafolha, Ibope. O que para mim foi ensinando umas coisas, não é? É que você tem que fazer o que é certo, tem que fazer o que é certo. Todas as vezes que as pressões lhe recomendarem, vá para perto do povo, escute a sabedoria popular e aí não tem erro. E como é que foi a eleição para governador? Eu tudo que queria era ficar na prefeitura, mas aí o projeto entrou em risco. Né? As forças do atraso que a gente falava, contra a mudança, se levantaram e ameaçaram o projeto. Daí eu tive que sair candidato a governador e, para minha grande honra e uma extrema gratidão, eu venci as eleições no primeiro turno, com 56% dos votos. Na capital, onde as pessoas me conheciam de perto, eu ganhei todas as urnas, não perdi nenhuma. 4 delas eu tirei 100% dos votos. Além disso, naquela eleição eu fui o único governador eleito pelo PSDB que eu tinha ajudado a organizar no Brasil. Quer saber como é que foi esse governo do Ciro? Então até o próximo episódio. Esperamos vocês. Até lá. Ciro, você foi o prefeito de capital mais jovem do Brasil. E quando assumiu o governo do Ceará, com 33 anos, se tornou o segundo governador mais jovem da história do país. Foi difícil assumir tantas responsabilidades ainda tão jovem? Sinceramente? Sinceramente. Olha, não é que eu não seja capaz de errar, mas eu assumi com aquela sensação de que eu não podia errar. Eu não podia errar porque eu sei que sobre o jovem sempre pesa uma desconfiança maior. E o jovem tem que acabar valendo dobrado para poder mostrar que não vai errar. Mas a ciência de não errar não é você ser o dono da verdade. É aquilo que eu sempre procurei fazer, me cercar de gente que entende dos assuntos, sabe? Não tinha perigo de eu tomar uma decisão que eu não reunisse os melhores especialistas, ouvisse a sabedoria do povo. E essa é a ciência, é você ter o espírito público e procurar sempre ter a humildade de fazer as decisões coletivas, obedecer a um planejamento, obedecer a uma estratégia amadurecida com muita gente. E quais foram os seus maiores desafios? Talvez o desafio mais grave de todos, o mais urgente, foi que eu administrei 3 anos seguidos de seca. E assim que eu tomei posse, acabou a água praticamente da região metropolitana de Fortaleza. E aí eu, depois de reunir todos os técnicos, até o bispo Dom Aloysio estava presente, nós tomamos uma deliberação que ninguém praticamente acreditava que era possível. Construir um canal, que trouxe água de mais de 600 quilômetros de distância do Açude de Oroz para abastecer Fortaleza, chamado Canal do Trabalhador, e eu construí em 90 dias. Hoje se fala muito da educação do Ceará, mas é um trabalho que começou lá atrás, né, Ciro? Sabe que em educação nada se resolve de curto prazo, mas de fato no meu governo nós fizemos um processo muito grande de mudança. Na sequência, todos nós no Ceará obedecemos a mesma prioridade, porque a gente sabe que o filho do pobre só vai mudar de classe, só vai ter chance nessa vida selvagem de competição pelo emprego, pelo empreendedor que ele quer ser, se ele se educar. E aí a agenda é aquela completa, desde a capacitação, o treinamento, a autonomia de gerência, o salário decente. E veja, é muito importante que todos os brasileiros tenham clareza. Um dos estados mais pobres do Brasil, no IDEB de 2017, tinha 87 das 100 melhores escolas do Brasil. Se um estado pobre como o Ceará, encravado no semiárido do Nordeste, pode fazer, quanto mais não pode fazer esse grande país que é o Brasil? Nessa época, as pesquisas apontavam você como o governador mais popular do Brasil, com taxas de aprovação sempre acima de 70%. E você também foi citado pela revista Time como uma das 100 principais lideranças emergentes do mundo. Tudo isso para mim é muito gratificante, sabe? Mas se eu quisesse fazer uma lembrança, a mais comovente de todas, foi que eu fui ao plenário das Nações Unidas,
receber, junto com o Tasso Gereissati, com a representante da Pastoral Universitária, com a representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, com uma representante dos agentes comunitários de saúde, que é um programa que nós criamos no Ceará, eu recebi o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil por um programa que nós criamos ainda no governo do Tasso e que eu universalizei, chamado Viva Criança. Esse programa foi a melhor experiência de combate à mortalidade infantil anotada pela Unicef no mundo. Nós derrubamos em 32% a mortalidade infantil, o que para mim é uma prova muito poderosa de que governo, planejado, governo comprometido com a população é capaz de conseguir proezas para o mundo inteiro admirar. Esse seu governo também teve um outro momento muito marcante, que foi o motim no Instituto Penal Paulo Sarazate, né? E, rapaz, essa é uma lembrança que eu sinto arrepio quando lembro, mas Deus foi muito grande e generoso comigo também. No dia que eu estava comemorando um aniversário do meu governo, eu ia fazer uma bateria de inaugurações, estava chovendo finalmente no Ceará, era um dia de alegria, só para a gente não ter sossego, né? Era o dia de visitação no antigo presídio, no maior presídio, que era uma espécie de Carandiru do Ceará. Estava lá uma série de pessoas e houve uma rebelião e foram feitos reféns, deputado estadual, secretário de Justiça e, mais grave e delicado, globalmente falando, os presos fizeram Dom Aloysio Loscheider, um santo homem que era o cardeal arcebispo de Fortaleza e que tinha recebido o voto para Papa do então Papa. E aí eu, naturalmente, encerrei tudo, que era a programação, peguei um helicóptero, desci perto do presídio, entrei no porta-malas de um carro deitado e me mandei entrar numa ala do presídio que ainda estava sob controle da polícia e passei a administrar dali de dentro, pela delicadeza da situação. Eu não queria que houvesse arbitrariedade, não queria que se repetisse um Carandiru que tinha acabado de acontecer em São Paulo, que morreram pessoas, e eu tinha que administrar. Mas, para não incompridar a conversa, Deus foi muito grande. Houve momentos em que eu me ofereci para me trocar pelo Dom Aloysio. Os presos amotinados concordaram e Dom Aloysio, que além de tudo era muito valente, civicamente falando, não aceitou. Pelo contrário, exigiu que fosse ele, Dom Aloysio, o último refém a ser libertado. E eu administrei aquela crise com muita gente me ajudando e, volto a dizer, eu tenho sempre essa gratidão. Deus foi tão grande que eu consegui libertar todos os reféns, nenhum preso foi morto e todos foram presos novamente. Ciro, depois de governar o Ceará, você foi ser ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Certo, esse foi um outro gravíssimo desafio que eu tive que enfrentar, assumindo o Ministério da Fazenda numa hora crítica de consolidação do então nascente Plano Real. Segura um pouquinho aí que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Acompanhe a gente no próximo episódio. Ciro, a gente acabou o episódio anterior falando que você assumiu o Ministério da Fazenda do governo Itamar Franco. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito dura, muito desafiadora e que também me ensinou muito. Caiu o ministro Recupero e eu fui chamado e a condição era que o Plano Real, que tinha sido feita a conversão em julho ali de 94, a troca da moeda, tinha começado a dar todos os sintomas que tinham destruído os outros planos no passado. Ágio, fila, falta de produtos nas prateleiras e aumento de preço generalizado. E graças a uma equipe de qualidade, graças a um esforço muito grande, fundamentalmente graças ao espírito patriótico do presidente Itamar Franco, eu termino a tarefa mais uma vez, graças a Deus e a essa grande equipe, o Brasil crescendo acima de 5%, o Brasil com o menor desemprego da história, a inflação que tinha começado a querer apresentar-se de novo despencou para perto de zero. O país tinha superávit, o maior superávit da história do Brasil, ou seja, sobraram 5,2% do PIB entre o que o governo arrecadou e o que o governo tinha para gastar. Foi assim, crescendo, sem inflação, com emprego lá em cima e com as contas arrumadas que eu entreguei a economia brasileira para o Pedro Malan e para o Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é uma dessas oportunidades de ouro, que a história brasileira produz de vez em quando e que a gente joga fora por falta de compromisso político. O real, como acabou com a inflação, gerou uma popularidade imensa para o Fernando Henrique. Só que o real era uma iniciativa muito séria
mas que precisava de aperfeiçoamentos, de outras providências, arrumar as contas públicas em bases estruturais, estabelecer um caminho para o Brasil retomar o crédito com o estrangeiro, estabelecer uma política para a indústria brasileira. Eram as tarefas que estavam apalavradas quando o Fernando Henrique assumiu. Só que ficou tão popular que resolveu jogar toda essa agenda na lata do lixo e trocou pela reeleição. E o desastre foi, ganhou a reeleição, mas no dia seguinte desvalorizou o real, quebrou todo mundo e a economia brasileira parou de crescer e o desemprego voltou a explodir e, enfim, a carestia agora de novo está de volta. E o que você fez? Bom, eu podia ter me acomodado e aí eu nunca fui de me acomodar. Resolvi largar tudo, larguei a política, saí do PSDB, e aceitei um convite para ser Visiting Scholar, que é uma condição de pesquisador visitante que a Universidade de Harvard dos Estados Unidos dá. Então é um período duro, porque eu saio de perto do meu povo, saio de perto do meu país, saio de perto do calor popular que me acompanhava aqueles anos todos e vou para o ostracismo absoluto. Mas, ao mesmo tempo, eu me aproximei de um dos grandes cérebros da humanidade, que é o professor Roberto Mangabeira Unger. Acabamos escrevendo um livro juntos, que é o primeiro livro em língua portuguesa, em língua latina, criticando conceitualmente a concepção neoliberal, que parecia a verdade final, o fim da história, e esse livro repercutiu muito. Mas em 1998 você já estava de volta à política e disputou pela primeira vez a presidência da República. A política, para mim, não é e nem será jamais meio de vida, mas é a minha vocação. E é isso que me faz permanecer agora. Eu quero ganhar a eleição, mas não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. E eu digo às pessoas que estão muito descrentes, especialmente os jovens, fora da política não há solução para nenhum dos nossos problemas. É só a política que pode resolver os preços, que pode resolver a qualidade da educação, a condição da saúde, a segurança da gente. E não existe nova política, existe boa política ou política má, ruim, não é? Então, volto para a política e sou candidato a presidente da República. Em 98, disputei para ganhar, não tenho a menor dúvida, a minha vocação é governar, não é marcar posição. Disputei em 98, depois disputei em 2002, depois disputei em 2018. Em 98 e em 2002, você chamou a atenção porque fez algumas declarações infelizes. Você concorda que deu um tiro no pé? Alguns, concordo totalmente. Eu fiz piada de extremo mau gosto com a minha ex-companheira, a Patrícia Pilar, que é uma querida amiga hoje. Reagi muito grosseiramente a algumas provocações. E eu preciso aprender, e eu tenho aprendido muito na medida em que eu amadureço. Eu preciso aprender que eu não posso dar aquilo que a gente chama um pezinho para quem quer me pegar na contradição. Porque não dizem que eu sou corrupto, não me acusam de ser incompetente. Então, de que me acusam? De ser temperamental, de ser pavio curto. Mas eu não chamo o Bolsonaro de bandido ou de genocida porque eu sou temperamental. Eu chamo porque eu estou vendo as pessoas morrerem, as pessoas passarem fome. E a minha indignação é uma energia que eu não vou sufocar, porque eu transformo essa indignação, em revolta e em energia para lutar. Então, uma coisa eu aprendi, eu não vou dar mais cabimento a casca de banana, a provocação, vou medir cada palavra para quê? Para preservar aquilo que é essencial, a minha indignação ao serviço de mudar o Brasil. Pessoal, fechando o nosso episódio de hoje com chave de ouro. E já fica o convite para acompanhar o próximo. Tchau, pessoal! Tchau. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre suas experiências em campanhas presidenciais. Hoje, eu queria começar falando sobre sua experiência como ministro do primeiro governo Lula. Vamos lá. Foi uma experiência também muito rica. Eu ajudei muito no desenho geral do governo, havia ali pouca experiência, muita boa vontade, eu não tenho a menor dúvida. Mas a obra mais importante que eu consolidei é a conhecida transposição do Rio São Francisco, que era uma obra que desde o Império era falada e eu consegui tirar do papel. Tenho muito orgulho, porque teve muito problema depois que eu saí na execução, mas hoje já é uma obra consolidada que beneficia milhões de pessoas. Só quem, como eu, conhece a vida do Nordeste sabe como é importante nunca mais se ouvir falar falta d'água em muitas comunidades, inclusive urbanas. Ciro, depois do ministério você tinha várias opções, mas se candidatou a deputado federal. Por que essa decisão? Gisele, na política eu sempre penso que a gente tem que fazer aquilo que é a nossa obrigação e não aquilo que é o nosso desejo.
E naquele momento eu achei que era dever meu com o país, de lealdade, não é? Eu tinha sido ministro, apoiar a reeleição do Lula. E no estado do Ceará, a minha missão era ajudar a passar uma nova geração. E o meu partido, que era presidido pelo Eduardo Campos, não é? Que faz uma falta grande ao debate brasileiro, me fez um apelo para que eu fosse candidato a deputado federal, porque existia uma lei chamada cláusula de barreira, que tirava praticamente a condição de sobrevivência do partido se ele não fizesse uma quantidade X de votos e uma quantidade X de deputados federais. E aí, para cumprir minha obrigação, fui candidato e, mais uma vez, pela generosidade do povo do Ceará, eu tirei quase 668 mil votos, o que quer dizer o seguinte: proporcionalmente eu fui o deputado federal mais votado do Brasil e, em termos absolutos, apesar do Ceará ter um quinto de São Paulo, eu fui o segundo deputado mais votado do país. Esse foi seu último mandato, mas você continuou participando ativamente da vida política brasileira, não foi? Isso é o que me realiza, não é? Lutar por aquilo que eu acredito, ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, criticar o que está errado, propor soluções, embora eu queira muito botar a mão na massa, porque eu sou um fazedor, eu não sou um falador. Mas veja, eu também fui secretário de saúde do estado do Ceará. O governador Cid, meu irmão, tinha feito uma enorme rede de hospitais e UPAs, etc. E eu assumi e botei essa rede de pé toda, em menos de um ano, estava tudo funcionando naquilo que é uma das melhores redes de saúde pública do Brasil hoje, eu não tenho a menor dúvida, objetivamente falando. Depois, considerei, também por dever de lealdade, que deveria apoiar Dilma, quando levantou-se contra ela o impeachment. E o impeachment não é uma punição para governo ruim. É uma punição para quem comete, de caso pensado, crime de responsabilidade. E isso eu sei que ela não cometeu. Então, caí em campo na luta, não é? Enfim, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment e que, tendo sido um golpe, porque faltou causa jurídica, foi praticado pelo Senado, que era presidido pelo Renan Calheiros e pelo Eunício Oliveira, aliados do PT, no primeiro momento, na sequência daquilo que se chama de golpe. Além disso, a essa altura da vida, achei finalmente a minha casa, porque a minha vida partidária é um pouco tumultuada por essa linha de coerência, de ficar ao lado daquilo que eu considero correto. E o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, é finalmente a minha casa, porque é a proposta concreta de um projeto nacional de desenvolvimento que, respeitando a dinâmica do mercado, da propriedade privada, sabe que a tarefa de um Estado nacional é promover o bem-estar e a superação da miséria e da pobreza que são tão humilhantes para o nosso povo. E mais recentemente você também lançou um livro, né? É o meu 4º livro. Em junho do ano passado, eu lancei Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Esse livro, ele teve a condição de ser best-seller, ou seja, um dos mais vendidos já no pré-lançamento na Amazon. E continua ali entre os mais vendidos do país. Sinal de que a população está, cada dia que passa, mais interessada em ideias e não em disputa de ódios e paixões. E afinal, o que é o projeto nacional que você defende no livro? Nesse livro eu faço um esforço de mostrar para a juventude brasileira, especialmente, mas para todo mundo, as causas do problema brasileiro. O que aconteceu para a gente deixar de ser o país que mais crescia no mundo durante meio século e de repente atolamos, não crescemos mais e impomos ao nosso povo tantas frustrações, tantas decepções, enfim. A grande verdade é que o Brasil hoje precisa encarar de frente uma certa elite, e nesse sentido aqui não é para falar mal de ninguém, é apenas para constatar. Nós temos uma certa elite que não está nem aí para a vida da nação, nem para a degringolada geral que está acontecendo, especialmente nesse momento em que a incompetência, a interdição ideológica e essa tragédia da Covid que o governo Bolsonaro representa estão levando o Brasil a ser ameaçado de ser uma ex-nação. Não há exagero nenhum nessa frase que eu digo no livro, porque uma nação é um povo que se identifica, num território e tem em comum a tarefa conjunta, todo mundo pegando junto, para que o bem-estar de todos possa ser construído. O livro faz essa constatação e meio que estabelece que nós podemos fazer diferente e diz como nós podemos fazer diferente, porque aí está o nó político da questão. O que está errado no Brasil está errado para financiar uma estratégia de desenvolvimento em que 5 pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a fortuna que 100 milhões de brasileiros têm para sobreviver. Isso é a pior desigualdade do mundo e a gente pode fazer diferente. Então fica aqui o comercial. Leiam um livro e acompanhem o nosso próximo e último episódio da nossa série. À venda nas melhores livrarias e na internet.
Ciro, hoje é o último episódio da nossa série. Pena, mas nós vamos estar muitas vezes aqui nas redes sociais. Com certeza. Bom, para quem acompanhou todos os episódios, nós conhecemos um pouco mais da sua trajetória política, mas para esse episódio, eu queria que você fizesse um resumo. Eu acho que o resumo é de um homem inquieto, que tem erros e acertos, mas é uma linha de coerência, sabe? Uma linha de compromisso, de lealdade com a causa do povo brasileiro, uma linha de determinação de enfrentar a cara feia de poderoso, porque o nosso país é um país que tem uma base física que raros países do mundo têm igual. É um país que tem uma base humana também que já provou no passado, em muitos episódios, é capaz de qualquer proeza se a gente der oportunidade. O que está falhando miseravelmente no Brasil é a política, porque é uma política que só se lembra do povo quando precisa de voto, na véspera da eleição. E não é assim que se constrói a conquista da democracia. A democracia é um regime de conquista, que supõe um cidadão ativo, informado, e é isso que nós precisamos fazer, sabe? Para enfrentar essa elite, ela é muito poderosa, mas não sabe voar, como diria o meu conterrâneo Ednardo. Se nós organizarmos aqui embaixo um movimento, e se esse movimento for ao redor de ideias e não de pessoas, esse país vira o jogo. Olha, não duvide disso, vira o jogo e vai ser uma civilização para o mundo inteiro admirar, como já foi em algum momento. Na década de 50, o cinema novo ganhava festivais, a bossa nova virou um ritmo para o mundo inteiro celebrar, não é? O Brasil foi bicampeão de futebol, não falhava nada. Nada no Brasil, o povo acreditava em si mesmo e vamos. Se o povo é o mesmo, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo e o chão generoso é o mesmo, viva, vai dar certo. Ciro, para encerrar, como você se define? Gisele, eu me defino como um sonhador que tem os pés no chão. Um cara lutador, incansável, nisso eu não tenho falsa modéstia, que sempre deu tudo de si para fazer por onde merecer o carinho, a confiança das pessoas que deram a mim tantas e tão generosas oportunidades. Felizmente eu olho para trás com muito orgulho, não só por ter realizado muito, ter mudado a vida de muita gente, mas nesse país é importante que se diga que são 40 anos de experiência de sucesso sem nunca ter respondido sequer uma acusação de corrupção. Eu olho para trás com muito orgulho assim, de poder me apresentar para os meus 4 filhos, para os meus 2 netinhos, como um cara que, sabe, que se garante no sentido de estar à altura da confiança das pessoas. Não minto, não prometo o que não posso fazer e, enfim, é assim que eu vou continuar sendo. Um brasileiro que acredita profundamente nesse país, para que eu continuarei a dar a minha vida até o último suspiro. A nossa série acaba aqui. Muito obrigada pelos likes, pelas visualizações e pelos compartilhamentos. A gente vai continuar se vendo. Com certeza. Vá para perto do povo, escute a sabedoria popular e aí não tem erro. E essa é a ciência, é você ter o espírito público e procurar sempre ter a humildade de fazer as decisões coletivas, obedecer a um planejamento, obedecer a uma estratégia amadurecida com muita gente. A política, para mim, não é e nem será jamais meio de vida, mas é a minha vocação. Quero ganhar a eleição, mas não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. Com essa riqueza física e essa riqueza humana que nós temos, a gente pode, eu acredito mesmo, que nós vamos já achar o caminho, vamos virar esse jogo, porque o povo brasileiro é para brilhar, não é para morrer de fome.